A Vales Certificadora apresenta com exclusividade o programa Pode Contar. Olá, seja bem-vindo ao Pode Contar. Neste episódio, entenda como funcionam as eleições no CRCs e no CFC. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Contar. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante para o profissional de contabilidade. Você sabe como funciona a eleição do Conselho Regional de Contabilidade? Sobre isso vamos conversar neste episódio do Pode Contar. Então, para a gente começar esse bate-papo, é importante entender como se originou os Conselhos Regionais e o Conselho Federal de Contabilidade. Até 1946, a profissão não havia regulamentação. Antigamente, os profissionais eram conhecidos como guarda-livros. Quando chegou em 46, foi editada a Lei 9295, que veio criar o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Contabilidade, para exercer duas grandes funções. A primeira delas, para que você possa exercer a profissão de contabilidade, você tem que ter o seu registro. Então, o conselho ali passa a fazer o seu registro, que vai tirar a sua habilitação profissional. E a segunda finalidade é fiscalizar o exercício da profissão. Na fiscalização, os conselhos vão acompanhar os profissionais que estão, porventura, cometendo erros ou existindo propriamente fraudes. Então, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Contabilidade foram criados pela Lei 9295. Quando chegou em 2010, essa lei sofreu uma alteração pela Lei 10.249, que criou mais uma atribuição para os Conselhos Regionais e Conselho Federal de Contabilidade. Passou a ser obrigatório que os conselhos possam investir em educação continuada. Dentro dessa sistemática de educação continuada foi quando também surgiu de maneira obrigatória a questão do exame de suficiência, só para efeito de curiosidade. Então hoje nós temos 27 Conselhos Regionais de Contabilidade e o Conselho Federal, que tem a sua sede em Brasília. Então, em todo o Brasil, nós somos mais de 530 mil profissionais de contabilidade. Mas aqui quero começar falando sobre grandes dúvidas que acontecem em época de eleição. Muitos dos nossos colegas, quando vão votar, não entendem o que é a chapa 1, o que é a chapa 2, o que é 1/3, o que é 2/3, como é que funciona para você ser candidato, depois de eleito, como é que será ser conselheiro, como é que se elege o vice-presidente, como se elege o presidente e bem como o seu conselho diretor. E dentre as muitas dúvidas que temos, as pessoas às vezes perguntam: vem cá, o que é que eu faço? O que é necessário? O que eu preciso fazer para ser conselheiro? O que é necessário para que um profissional de contabilidade possa ser conselheiro? Primeira coisa, ser habilitado, ter o seu registro junto a um Conselho Regional de Contabilidade. Segunda coisa é que ele tem que estar em dia com os seus compromissos, ou seja, ter pago a sua anuidade, estar exercendo a profissão de maneira regular. E um outro ponto importante, não ter tido nos últimos 5 anos qualquer tipo de condenação em processo disciplinar ou ético dentro dos conselhos regionais. Então, o papel do conselheiro, além de estar vinculado às funções inerentes ao conselho de fiscalização, registro e educação continuada, vai fazer parte da gestão. E aí, sim, depois de ele cumprir todos esses papéis na íntegra, ele pode trabalhar buscando a valorização da profissão, pode trabalhar buscando a representatividade da profissão. E detalhe, a função de conselheiro não é remunerada. Então, os conselheiros que hoje são conselheiros, vice-presidentes ou mesmo presidente, trabalham voluntariamente dentro dos Conselhos Regionais de Contabilidade e do Conselho Federal. Então, a eleição de 1/3 e 2/3, como funciona nos conselhos regionais, é muito parecido que nem no Senado Federal. A cada 4 anos nós votamos em um senador, que representa 1/3, e nos outros 4 anos nós votamos em 2 senadores. Esses senadores se reúnem no plenário do Senado e elegem o seu presidente e a mesa diretora. É a mesma coisa que acontece nos conselhos regionais de contabilidade. Quando você se elege conselheiro, você vem cumprir um mandato de 4 anos. Mas a cada 2 anos, todos nós estamos votando, não é isso? Então vamos tentar exemplificar. A eleição do conselho, vamos pegar como exemplo a eleição de 2015. A eleição de 2015 elegeu 1/3 de conselheiros. Agora, a eleição de 2017 vai eleger 2/3 dos conselheiros. Vou usar um conselho médio. Vamos dizer que nesse plenário do conselho existam 15 conselheiros efetivos e 15 conselheiros suplentes. Então, naturalmente, 1/3 de 15 são 5 conselheiros. 2/3 são 10 conselheiros. Então, na eleição de 2015,
aconteceu a eleição de 1/3 dos conselheiros, que vieram para cumprir um mandato de 4 anos. Quer dizer, 2016, 2017, 2018 e 2019. Então, o mandato de 1/3 começou em 2016 e vai até 2019. Mas agora, em 2017, haverá uma outra eleição, que é para a escolha de 2/3. Ou seja, serão escolhidos 10 conselheiros efetivos e 10 conselheiros suplentes, que vão cumprir o mandato nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021. Até aí, tudo bem? Então é importante deixar isso bem claro, porque, de fato, o profissional de contabilidade não elege o presidente. Ele elege a chapa que vai assumir o conselho. Depois, a cada 2 anos, essa chapa, na primeira plenária que acontece todo ano, no início de janeiro, se reúne. Os novos conselheiros que tomaram posse e os conselheiros antigos. Esse total dos 5 mais os 10 vão se reunir. Então, os 15 conselheiros ali que vão eleger quem será o presidente do Conselho Regional de Contabilidade. É ali que ele vai escolher quem serão os vice-presidentes dos conselhos regionais. É ali que vai ficar decidido aonde cada conselheiro vai ficar vinculado e em qual Câmara. Que pode ser Câmara de Fiscalização, de Registro, de Desenvolvimento Profissional, de Controle Interno. Já no Conselho Federal de Contabilidade, como é que funciona? Cada estado, cada CRC, elege um delegado. Esse delegado vai para Brasília, o plenário do Conselho Federal de Contabilidade, e vota nas chapas que ali se apresentam. Então, o presidente do Conselho Federal de Contabilidade, dos conselhos regionais e conselheiros são eleitos por representantes, por delegado dos conselhos regionais de contabilidade. É importante deixar isso bem claro para que a partir de agora a gente possa saber como é o dia a dia dos conselhos regionais e Conselho Federal. E não só conhecer a estrutura, é importante você participar ativamente do seu conselho regional. Todos nós que estamos buscando valorização, representatividade no exercício da profissão, nós temos que participar dos eventos que os regionais promovem, nós temos que participar das discussões que estão sendo debatidas, ou seja, poder contribuir efetivamente pela nossa classe, para assim sermos valorizados da maneira que todos nós queremos. Eu quero dar aqui um depoimento pessoal. Eu que já fui conselheiro, fui vice-presidente e fui presidente de um conselho regional de contabilidade, conheço todos os nossos anseios. Quando profissional, eu sempre falava que o conselho poderia contribuir assim, podia fazer assado e cozido. E depois que você participa ativamente de um conselho regional, você sabe de algumas limitações. A primeira delas, que você esbarra na burocracia. O conselho regional tem que funcionar como espelho na área da prestação de contas. E nós acabamos tendo muitas limitações, até de gastar, de aplicar os recursos investindo no profissional. Mas, por outro lado também, quando nós estamos do lado dentro dos conselhos regionais, nós sentimos a falta de apoio, a falta de participação efetiva de você, colega. É importante que você participe dos eventos. É importante que você possa estar contribuindo nos debates, que você leve suas ideias. O plenário é um momento público que você pode participar efetivamente. Nem precisa exercer a função de conselheiro. Basta você dominar um conteúdo técnico na área de perícia, de auditoria, na área pública, e dê a sua contribuição dentro das comissões que o Conselho Regional constitui. Então é importante você participar, você aconselhar, você estar junto do seu Conselho Regional de Contabilidade, porque essa é a maneira efetiva de você garantir a valorização e a representatividade que todos nós sonhamos. É assim que eu espero poder contribuir neste grande debate. E obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do Pode Contar. Semana que vem tem mais conteúdo para você. Valeu! Que bom ter a sua companhia em mais um episódio do Pode Contar. Assista e compartilhe os vídeos já disponíveis e envie suas dúvidas e sugestões pelos nossos canais de contato. Até logo! Clique Valide e pronto!